Olá, crianças! Estou aqui mais uma vez, né? Sou a Elaine, professora de vocês, e nós vamos para mais um devocional com vocês. É para vocês esses devocionais, né? Para que a gente não perca o contato. Eu quero ler para vocês uma história, né? De duas mães. E essa história, né? É de um menino que foi encontrado num rio. Acho que vocês já podem falar quem é. Essa história está em Êxodo 2. Eu vou aqui pegar meu óculos, né? Então, nós vamos ler aqui agora em Êxodo 2, né? A partir do versículo 1 até o versículo 4. Amém? Deixa eu ter que usar óculos. Fala do nascimento de Moisés. Vou ler, tá? Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. Armando o menino, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. Bom, com esses versículos, né, a gente já pode falar sobre essa história. Esse menino se trata, né, de um menino que seria o libertador do povo de Deus. E esse menino ele já nasceu sobre uma grande ameaça. O faraó, ele mandou matar todas as crianças que eram abaixo, né, de 2 anos. E Moisés tinha acabado de nascer. A mãe dele, muito sábia, né, chamava-se Joquebede. Ela escondeu o menino por 3 meses. Já imaginou uma criancinha escondida dentro de uma casa por 3 meses? Essa mãe, ela teve muito cuidado com ele, né? Para ele não chorar. Eu imagino que Moisés estava bem gordinho, né? Porque ela tinha que dar alimento para ele sempre antes dele chorar, né? A criança chora quando ela quer mamar, então ela tinha que dar esse alimento sempre antes dele chorar, ela já estava alimentando. Então, eu acho que Moisés era bem gordinho, bem bonito. Então, ele ficou escondido por 3 meses na casa dele. Ela não obedeceu à ordem do faraó de jogar as crianças num rio chamado Rio Nilo. E aí, chegou num certo ponto, ela viu que era impossível continuar com o filhinho dela escondido na casinha deles. E ela tinha mais filhos, tá? Ela tinha Arão, que era o filho mais velho, o filho antes de Moisés, e Miriam, que era a mais velha. Tudo crianças, né? Tudo pequenos ainda, e Moisés era o mais novinho que estava sendo ameaçado. Aí ela resolveu, ela muito sábia, ela teve uma ideia de colocar esse menino num cestinho, um cestinho que flutuava no rio. E aí ela colocou esse bebê tão lindo dela, que ele era muito formoso, a Bíblia fala, e colocou ele dentro do cestinho e jogou ele no rio, colocou no rio. E o rio levou esse menino. E a irmãzinha dele, a Miriam, a irmã mais velha, ficou acompanhando para ver onde que a correnteza daquele rio ia levar o menininho. O irmãozinho, né, tão fofo dela. Aí ela olhou e viu que o cestinho do menino foi parar onde a princesa, irmã do faraó, estava tomando banho com as suas servas. E quando elas olharam para o rio, né, as servas olharam para o rio, viram aquele cestinho, né, e elas viram que dentro do cestinho tinha uma criança. A princesa, né, também viu, e ela olhou o menino, ela se apaixonou por aquele menino e ela quis, né, pegar aquele menino para ela. Olha só, o menino estava no rio, o rio levou ele para o lugar onde a princesa estava tomando banho e agora a princesa queria aquele menininho para ela. Olha que coisa bonita, né? Como Deus trabalhou aí. E a irmãzinha de Moisés, que estava acompanhando, né, o cestinho, onde o cestinho ia parar, ela viu tudo isso e ela chegou lá e falou para a princesa: Princesa, eu sei de uma mulher que pode amamentar o bebezinho da senhora, que a senhora ganhou agora, que a senhora encontrou no rio. Aí a princesa, então vai atrás dessa mulher para mim, que eu preciso,
né, de uma mulher que dê leite para essa criança, né, para esse menininho que eu encontrei. Aí a Miriam, mais que depressa, foi e trouxe quem? A mamãe que tinha colocado o neném no rio, que era a Joquebede, a mãe dela e mãe do bebê. Quando Joquebede chegou lá no palácio, né, ela ficou feliz, né, de estar ali perto do filho dela. O filho dela estava vivo, né, mas ela ficou quietinha. Aí a princesa falou assim, para ela cuidar, né, daquele bebezinho, amamentar, que ela ia pagar um salário para ela, para Joquebede, cuidar do bebê. E Joquebede viu Deus ali, cuidando do filho dela e devolvendo o filho dela vivo para ela. E ela pegou o bebê, levou para casa dela, né, e cuidou do bebê, até o bebê ficar grandinho, até o bebê parar de amamentar. Quando ele parou de amamentar, né, que ele já estava comendo comidinha igual você, aí ela levou de volta para a princesa no palácio. Aí ela não viu mais, né, não pôde mais ver o filho dela, mas ela viu que o filho dela não ia morrer. Aí a princesa, né, quando ela recebeu o filho de volta, ela olhou para ele e falou assim: você vai se chamar Moisés, que significa tirado das águas. Né? Essa é a origem do nome de Moisés. E o Moisés, ele foi criado como um príncipe ali no Egito. Ele era um príncipe de verdade, né? Porque ele era filho adotivo da princesa. E ele começou, né, a aprender as coisas do Egito, né? A sabedoria, que era o povo mais sábio da época, era o povo egípcio. E aí ele foi crescendo, foi se tornando um moço, tudo, né? E a mãe dele, quando ela criou ele, que ela estava amamentando, sabe o que ela fez? Ela ensinou para ele que só existia um Deus, que existia um Deus vivo, um Deus que era o Deus do povo hebreu. Então Moisés, desde pequenininho, né, a mãe dele colocou ele nos braços para mamar e cantava canções para ele, ensinava, né, para ele que só existia um Deus, o Deus Criador, o Deus dos Hebreus. Então, desde pequenininho, eu achei maravilhoso isso, né? Uma mãe, né, que ensinou desde a mais tenra idade o seu filho a conhecer a Deus. Então, Moisés, o primeiro ensino que ele recebeu, né, o primeiro conhecimento que ele recebeu não foi dos egípcios, né? Foi da mãe dele sobre Deus, que foi o que prevaleceu na vida dele. Então, Moisés, ele teve duas mães, né? A mãe verdadeira, né? Que engravidou dele, como nós lemos no começo, no versículo, e que foi muito importante, que salvou ele. A mãe de Moisés livrou ele da morte, né? Porque Deus tinha um propósito muito grande na vida de Moisés. Ele não podia morrer. E a mãe dele foi usada por Deus, né? Para guardar a vida de Moisés. Porque Moisés, depois, quando ele se tornou um homem, ele se tornou o libertador do povo de Deus. Ele que libertou o povo, né, da escravidão do Egito. Deus usou ele. As 10 pragas, né, que Deus mandou lá no Egito foi através, né, do seu servo Moisés. Depois Moisés teve um encontro com Deus e se tornou o libertador do povo de Deus. E interessante, né, que ele teve duas mães. Isso que eu quero, né, frisar aqui. Ele teve duas mães. Você tem uma mãe, né? E você pode agradecer a Deus, porque mãe é uma coisa muito especial. Moisés, como ele ia ser o libertador do mundo, do povo de Deus, né? Ele teve duas mães. Amém? Então essa historinha, né, é para que a gente possa ver o valor que tem uma mãe, né? Na vida de Moisés, ele teve duas. Mas nós precisamos só de uma, né? A sua mãe, né, ela te protege muito. Você pode, né, ver quanto sua mãe, né, cuidou de você até aqui. Eu quero que você, ao ver esse vídeo, né, lembra que Moisés, né, um dos homens mais usados por Deus para fazer maravilhas, precisou da proteção de uma mãe. Aliás, de duas mães. Amém, crianças? Essa é a história que eu queria contar para vocês, tá? Presta bem atenção no que tua mãe te ensina, tá? Ela é usada por Deus para cuidar de você. Beijo!